Olá, Júlio. Menina, que lhe bota. A mim, nem a perdigota, né? Hoje voltamos ao seu estimado Ovídio, É verdade. não é? Com uma frase, não sei porque é que o Júlio a escolheu, mas já agora vai explicar. Quer ler? Leio. A frase é assim, e é da arte de amar. Quem põe um ponto final numa paixão com o ódio, ou ainda ama, ou não consegue deixar de sofrer. E a frase não é uma frase que seja muito original, mas tem, digamos assim, uma nuance, que é a parte final. Porque nós já pusemos muitos dos nossos ouvintes enjoados dizendo que o oposto do amor não é o óbvio, não é? Que é a indiferença. E quando há muito óbvio, que é de desconfiar. Pode ser uma outra forma de amor. Mas depois ele diz não consegue deixar de sofrer. Isto é muito curioso porque, como compreende, a Arte da Marca, que é um livro famosíssimo, tem várias traduções. E, por exemplo, eu tropecei, estava à procura de frases no Pensador ou no Citador, não sei, e estava a apetecer pôr ouvido e tropecei nesta formulação. Mas eu tenho na mão a minha versão mais antiga da Arte da Mar, que é da Europa América. E aí a frase é assim: quem põe ponto final numa paixão com o ódio, ou ainda ama, ou não conseguirá deixar de sofrer. Não é bem a mesma coisa. Ou não conseguirá deixar de sofrer? Exatamente. Ou seja, há uma projeção no futuro. Aliás, antes dessa frase, é muito bonita a formulação. Porque isto é o capítulo em que ele dá conselhos sobre o fim das relações. E que justifica a velha expressão muito variados, como verá. Então ele diz assim: mas é mais seguro apagar aos poucos a chama que fazê-lo repentinamente. Deixa de amar aos poucos e não ficarás sujeito a recaída. É curioso a noção. É uma espécie de desensibilização progressiva. O que ele está a dizer é, quando isto acaba de supetão, com tudo aos berros, etc, etc, é mais provável haver uma recaída. E agora veja que bonito. Isto é um poeta, para todos os efeitos. Uma torrente é quase sempre mais profunda que um rio que corre todo o ano. Não importa que um tenha água todo o ano e o outro só a tenha esporadicamente. Que o amor vá fugindo insensivelmente, que se desvaneça como o fumo no ar ligeiro. Mas é criminoso odiar uma mulher a quem acariciavas na véspera. É uma atitude própria de almas desumanas. Portanto, em paleio de telenovela, é ele a dizer o ideal é ficar tudo numa boa. Ora bem, este capítulo... O que nem sempre é fácil, não é? Claro. A não ser, lá está, que tenha sido dessa forma progressiva, não é? Progressiva, pronto. E muitas vezes é. Quer dizer, por exemplo, a semana passada nós falámos disso, que é, de vez em quando, você fica surpreendida, salvo erro, eu dei o exemplo na semana passada, de ficarmos surpreendidos por nos sentirmos interessados por outra pessoa. Ou lhe acharmos piada, pelo menos. Mas você pode ficar surpreendida dizendo assim às 6 da tarde, curioso. Hoje ainda não tinha pensado nele. Isso já é um grande sinal. Às 6 da tarde já... Não é? Isso já está mais que esquecido, não é? Há alturas em que a malta, sim, se calhar a malta até se lembrou porque foi tomar um chá, comer uns scones, não é? E pronto, de vez em quando fazia isso com ele. Mas comparar isso com aqueles dias em que nós acordamos, às vezes até sonhámos com uma garefa, depois levantamos a pensar e é o dia inteiro, quer dizer, não há comparação.
Mas o velho Ovídio, não é? Que era como ele dizia de si mesmo, que era um especialista nisto, escreve um capítulo todo para explicar como é que nós devemos libertar-nos do outro. Veja isto. Quase toda a medicina se resume a isto. O momento oportuno. Tomada. Hoje em dia ele teria escrito o timing. Não é? Então não era. Pois é, Então o Ovídio, um tipo culto, claro, ia meter o inglês nisto. claro. Tomado em doses convenientes, o vinho é salutar. Tomai-o em largas doses e é prejudicial. Pela mesma razão, o mal agrava-se quando o combatemos numa altura inoportuna. E então, que exemplo é que ele vai dar imediatamente? Suprima a ociosidade. Não serás alvo das setas de Cupido e o facho do Deus cairá no solo, desprezado e extinto. O que é que ele está a dizer? Em linguagem moderna, não fiques sem fazer nada. Continua a trabalhar e se calhar acelera até. Ou mantém-te ocupado. A arte de amar exigia uma forma simplificada, uma tradução de Júlio Machado de Vaz. É. Tipo, dessa forma muito rápida e concisa e... Exatamente, pronto, porque, repara, isto tem lógica, que é, há menos espaço psicológico para estar ocupado pelo outro. E nós conhecemos pessoas que, olha, nem é só o trabalhar. Ao longo de todos estes anos eu ouvi pessoas que, por coincidência, entre aspas, quando acabou uma relação amorosa, desataram a viajar de um modo frenético. Que é uma fuga, não é? Um escape barra fuga. Exato, porque aí é dois ou até três em um, que é manter-se em movimento e manter-se em movimento por sítios desconhecidos, por sítios novos, etc. Aliás, vai ver, por exemplo, como o vídeo fala disso também. Veja. No fundo, encher-se de mundo para colmatar ali uma falha enorme qualquer, não é? Qualquer que se sabe em concreto qual é. Veja. Se são muito fortes as cadeias que te seguram, dir-te-ei apenas que deves fazer grandes viagens e fugir para muito longe. Hás de chorar. Os teus lábios hão de pronunciar o nome da bela que deixaste, e a meio caminho os teus pés recusar-se-ão a caminhar. Mas quanto menos vontade tenhas de partir, mais te deves esforçar por fazê-lo. Insiste e força os pés a caminhar contra a vontade. Portanto, isto na toxicodependência chama-se fazer uma geográfica. Fazer uma geográfica. Exatamente. Meter-nos na quinta de um amigo ou qualquer coisa, onde não seja fácil arranjarmos drogas, e ficarmos ali à espera que, passando o tempo, não é, a nossa vontade de consumir vá diminuindo. Esmoreça. E esmoreça. O que pode funcionar, diga-se de passagem, há pessoas que largam drogas sem qualquer tipo de acompanhamento, mas não é o mais habitual. Mas enfim. Como é que olha para o vídeo já agora? Como um cético, um cínico ou um apaixonado? Ou um crente? Isto é uma boa pergunta, sabe? Eu gosto muito da arte de amar. Como muitas outras pessoas, e portanto o que eu estou é de acordo com as outras pessoas, não tive nenhuma epifania. Eu tenho muitas dúvidas sobre o título do livro, porque verdadeiramente o livro não é a arte de amar, o livro é um manual de sedução por parte dos homens às mulheres. De sedução e de defesa também. Exatamente, porque tem vários capítulos. É um manual de caça, digamos assim. Para os dois sexos, porque ele também aconselha as mulheres. E, aliás, há autores que chamam a atenção para a importância do Ovídio ter sido um dos primeiros autores que valorizou o prazer da mulher na relação.
Ele diz na Arte de Amar, não me agrada, por exemplo, é uma das razões também que ele invoca para dizer que não lhe agrada o amor dos rapazinhos. Não é? Ele quer o amor das mulheres, mas quer um amor partilhado. Também há muito tempo, não é? Provavelmente eu já lhe disse certos, não é? Em que ele explica como é que se pode potenciar o amor. Olha, como ele explica que o ciúme potencia o amor, etc, etc. Depois, sim, a avó do Azul. Está à procura? Por exemplo, lembrar-nos das maroteiras que nos fez. Eis o que prometeu e eis como faltou depois à sua promessa. Quantas vezes fez que eu dormisse à sua porta? Gosta de outros e desdenha o meu amor. Ai, qualquer cigano obtém o que me nega a mim. Quando todos estes factos tiverem envenenado os sentimentos que nutres por ela, recorda-os e busca neles os germes do teu ódio e oxalá esse ódio seja eloquente. Convém, e esta é uma das minhas favoritas, porque acho isto delicioso, convém também aparecer-lhe em casa durante a manhã antes de ter tido tempo de se arranjar. Aquilo que vemos não é a mulher propriamente dita. Deixamos-nos seduzir pelos enfeites, o ouro e as pedras preciosas. No meio de tantos atavios, é difícil às vezes encontrar a mulher propriamente dita. O amor ludibriia-nos com esta riqueza, que é como um escudo. Vai à casa dela de surpresa. A tua amiga não pode estar sempre defendida. Has de surpreendê-la por arranjar e os seus defeitos hão de fazê-la cair do pedestal. Contudo, esta prescrição não é totalmente infalível, pois muitas vezes acontece que um homem se apaixona por uma beleza sem enfeites. Muito bonito. Muito bonito. Aquela noção, tantas vezes por mim ouvida, da satisfação, eu arriscar-me a dizer, nos primeiros tempos, quase aliviada, das pessoas que dizem, ao acordar, eu gosto tanto dela ou dele, como ao adormecer. Porque o acordar pode ser uma prova dos 9 complicada. Desde logo, porque isto aqui fala-se de razões estéticas, etc. E nós, ao acordar, de vez em quando, estamos. Eu peço desculpa porque estou com uma das minhas coisas alérgicas, de repente. Não é ao amor, não é a Não, arte de amar. não, é alérgico e é simétrico. Estou a chorar do olho esquerdo e rouco do lado esquerdo da garganta. É curioso, não é? Qualquer coisa. Do meu lado esquerdo está poeirento, por exemplo. Não vamos fazer leituras políticas. Não. De vez em quando eu digo que sou um conservador de esquerda, já há sobrolhos a franzir. Pois é, pois imagino. Se eu digo que sou alérgico à esquerda, então pronto, estou perfeitamente tramado. Embora eu ainda esteja perfeitamente a tempo, penso eu, de ser candidato nas listas da coligação, não é? Portanto, poderia, de qualquer maneira, aproveitar para alguma coisa. Mas esta segurança de alguém que acorda completamente desgrenhado e eventualmente com uma disposição que não é a melhor. Alguns de nós têm acordares muito mal dispostos, resingões, etc, etc. E uma pessoa ter a sensação, isto não belisca em nada o que eu sinto por ele ou por ela, é muito, muito bom. Acho eu que isso denuncia positivamente alguma maturidade, porque a canalhada às vezes não tem essa consciência, essa maturidade para perceber que faz parte, que está integrado, não acha? Acho, mas é assim. Ou estamos a falar de uma curtição ou de uma relação. Pois. Não é? Aliás, se estivermos a falar de uma curtição, ninguém nos obriga sequer a acordar ao pé do outro.
Podemos ter tido uma noite de cabiria e depois ter ido para a nossa caminha, não é? Noite de Não cabiria, já é? ninguém diz Eu isso. sei, mas eu sou velhinho, eu sou velhinho. Adoro, adoro. E irmos descansadinhos para a nossa caminha, não é? Para no dia seguinte acordarmos como sapos na cama, não é? Sem estarmos eventualmente com alguém E vamos que tem. dizer como é maravilhoso acordar na nossa cama. Exatamente. Não é? E portanto, hum, aliás, há um velho ditado, é curioso. Olha, nem sei. Algum dos nossos ouvintes me poderá esclarecer. De repente tive a fantasia que poderia ter sido inspirada em Ovídio. Porque há um velho ditado que diz: nunca te cases com uma mulher que não viste antes do pequeno almoço. O que Que traduz, cruel, não meu é? Deus! Traduz exatamente isso, não é? Que é, para lhe falar com toda a franqueza, também podíamos aplicar isto a homens, Ai, não é? sem Quer dizer, dúvida, o como... tipo está todo apraltado, de sapato afiambrado e sei lá o que à noite, não é? De manhã, eventualmente, hoje em dia isso já deve ser difícil, não é? Pronto, mais a mais. A Inês vive em Lisboa, capital do Império, Já etc. não Mas dizíamos há algum tempo, pronto, mas capital eu do estava Império. a pensar, não é? Depois um tipo acorda com um ar daqueles italianos dos filmes neorrealistas de manhã, com aquela camisola interior e aquelas cerolas. E o palito também E o está no canto da palito, boca, está? exatamente. É preciso bastante amor, não é? Para uma pessoa não tremer. Pronto. Mas, quer queiramos, quer não. E Inês, no fundo, pôs o dedo na questão mais importante, que é: isso pode não acontecer, mas se nós esperamos é que a relação se projete no futuro, com todas as zangas que pode haver, amus, o que quiser. Mas se nessa. Já nem estou a meter crianças ao barulho, que complicam muito estas coisas. Não é? Uma casa com crianças é uma casa abençoada, mas também é uma casa que assistiu a uma revolução. Ainda por cima, uma revolução permanente, não é? Porque depois elas nasceram e ficam lá. Não é? É um facto, é É um um facto. facto, não é? Pronto. E o espaço do casal é um espaço que passa a estar sistematicamente sujeito a interferências. É difícil. E, nomeadamente, quando eles são muito pequeninos, eu diria que é quase impossível não vivermos a três ou a quatro. Não é? Pronto. Mas, estou a falar só mesmo a dois. Não é nada raro eu ouvir as pessoas, pronto, agora também tenho de ver o cálice até ao fim, que é, eu também ouço pessoas que acordam com o mesmo desejo e o mesmo vigor erótico com que adormeceram. E, portanto, o que me descrevem é o desdobramento da noite anterior à luz do dia, ou não à luz do dia, porque ainda não subiram as persianas. Pronto, quando acordam. Não é, até se calhar por razões narcísicas, o exemplo que eu ia dar e que me parece até mais. Olha, o adjetivo que me ocorreu é comovente, e por que não? Até porque, como compreende e sabe, há pessoas que, em termos de ritmo erótico, têm preferências marcadas. Sim, de Há pessoas manhã ou que à noite ou à manhã à noite, tarde. tá, pronto. Se estivermos a falar, por exemplo, de um casal que tem uma clara preferência pela manhã, isto não se aplica de modo nenhum. Mas uma coisa que a mim sempre me enternece é quando ouço as pessoas descreverem esses acordares no registro da ternura. Em que eles sabem que nessa noite, nessa tarde, se calhar daí depois de pequeno almoço ou qualquer coisa, haverá a violência da paixão. Não estou a dizer que não. Evidentemente isto também tem a ver com duração de relações. Não é? Eu ia dizer precisamente, não querendo ser cética ou Sim. cínica, pensando que andam há 2 meses juntos, não é? Pronto. Não é? Mas é muito curioso porque há pessoas que me dizem assim, sabe, depois há termos de comparação, Inês. Há pessoas que me dizem assim,
Eu tive relações anteriores que até correram bem e tal, pronto, depois acabaram por isto ou por aquilo, mas nunca tinha sentido o que sinto com ele ou com ela, que é o prazer de acordar ao pé dela. O prazer de uma brincadeira antes de nos levantarmos, eventualmente esgazeados por um atraso ou isto ou aquilo. Não é? O riso perante o cabelo completamente desfeito. A tentação de olhar para o relógio e pôr a cabeça no ombro dele e ainda dormir mais 10 minutos, etc. É assim, este tipo de descrição é um tipo de descrição que nos torna otimistas quanto à relação. Como sabe, eu já lhe falei de múltiplos outros bons sinais. Se na noite anterior, depois de um ritual erótico, a Inês tem prazer em assaltar o frigorífico com ele e fazer ovos estrelados e estarem à gargalhada, etc, etc, tudo isso é muito bom sinal. Isso consigo não seria possível, porque o Júlio dirá: eu nem um ovo estrelado sei fazer. Não, o problema não é esse. Comigo, olha, comigo seria possível, mas vou-lhe dizer, a pessoa em causa não o saberia, porque eu teria vergonha de o dizer, mas era uma demonstração de paixão incomparavelmente maior que todas as piruetas do Kama Sutra, porque eu teria um medo de pânico de comer ovos estrelados à meia da noite e depois deitar-me, percebe? E fazer uma paragem de gestão. Não era a confecção propriamente dita, não, não. Isso. E depois ia ficar com uma insónia brutal, com medo de ter... Exatamente, isso trouxe uma recordação divertida, sabe? Trouxe uma recordação de uma namorada que eu tive. Bom, em termos de bilhete de identidade já não se pode dizer na adolescência, mas no fim de contas, no início, não dos anos 20, mas dos meus anos 20. E que tinha um senso de humor fino e que dizia, eu às vezes, lá está a questão dos princípios, por exemplo. Eu às vezes, embora deteste sentir isso, mas eu às vezes tenho ciúmes teus. E então largava uma gargalhada sonora e dizia, e portanto às vezes quando estamos longe um do outro, se fosse possível, tu estavas sempre a fazer a digestão de uma refeição, que era para eu estar descansado. Está a ver o que é conhecer bem a hipocondria de um namorado, não é? Muito Dizer, bem, pronto, muito não será a melhor razão, não é? Mas presumo eu. Preferiria que não lhe passasse pela cabeça a ele fazer uma tropelia qualquer, mas se eu não tenho a confiança que seja por essa magnífica razão, então pronto, é de uma forma mais prosaica, mas eu tenho a certeza, não é, que não há preocupação no horizonte. Cá está aquele também tema já aqui tão falado do humor, não é? Como é fundamental nestas... Então nestas relações que estão a começar, não é? É ali um desbloquear de constrangimentos, muitas vezes. Há gente que não chega lá, há gente que também não chega lá, não é? Claro. Para além de que o senso do humor, aqui curiosamente, ou talvez não, mas curiosamente há um efeito de género. Porque o que é habitual ouvirmos é que o senso do humor, isto estamos a falar de relações heterossexuais, o senso do humor é uma arma de sedução mais eficaz nos homens do que nas mulheres. As mulheres valorizam mais o senso de humor nos homens do que os homens o senso de humor nas mulheres. Ah, sim? É. Pelo menos é a ideia feita, digamos assim. Que as mulheres valorizam muito nos homens, sim. Agora, não percebo se os homens, se isso é tido em conta em relação às mulheres. Repare que também só há pouco tempo é que as mulheres começaram a mostrar que tinham sentido de humor. Parece, não é? Estou a brincar. Estou a ser irónica. Está a ser irónica, mas há um fundo de verdade nisso. Neste sentido.
eu já ouvi descrições daquilo que eu acho uma mulher com um magnífico senso de humor, feitas por homens que, evidentemente, que não são burros nenhuns, se aperceberam que aquilo foi uma riquíssima piada ou uma bela frase irónica ou isto ou aquilo. O que, por vezes, acontece é que eles se sentem um pouco ameaçados por isso. Enquanto nas mulheres, com mais frequência, eu ouço isso ser descrito com um sorriso de orelha a orelha e com uma variação em ré menor da seguinte frase, que é: ele consegue fazer-me rir. É. Isso não mudou muito, não? Não? Pronto. Isto é o que eu sempre ouvi e continuo a ouvir. E, inclusivamente, e honra seja às mulheres, sempre ouvi, com exceções, sempre ouvi as mulheres valorizarem muito mais isso do que, por exemplo, a questão estética. O tipo pode ser um Adonis, mas está ao lado um fulano com uma miopia grossa, um caixa de óculos. Os fundos de garrafa. Exatamente, como se dizia no meu tempo, mas que tem essa capacidade, esse toque de a fazer rir. E não é nada raro ouvir uma mulher dizer o Adonis vai ficar pelo caminho, que o Adonis garantido. vai fazer o Adonis vai ficar pelo caminho. Pronto. Verdade. O que eu acho uma enorme qualidade. Que deve ser cultivado. Pobre Adonis. Mais a mais, os homens bonitos estão habituados a ter muito sucesso, o que os torna muito narcisistas. Já que estamos a falar desta área, eu, sem nenhum interesse, acrescentaria que é também bom desconfiar dos homens altos, porque também estão habituados a ter sucesso. Os homens altos. Sem pneu, muito jovens. Não, mas é sempre gente que é preciso ter muita cautela. Com tudo isso, não vislumbro qualquer sentido de humor. Pois. Percebe? Pois, isso é verdade. São bons para mudar uma lâmpada. Exatamente. Para esse tipo de tarefas. Em contrapartida, há outros, realmente, que não são propriamente um prazer para a vista. Não são. Mas que têm tão boa índole. Isso da boa índole também não é por aí que uma mulher vai. Pois não, vocês gostam dos maus rapazes. Tem que ser bandido e com sentido de humor. Exatamente. O que, aliás, é uma associação que é relativamente frequente. É. Não é? O bom de profissional bandido. Os marotos, têm sentido de humor. Com muita frequência, têm sentido de humor. E, nomeadamente, e eu agora diria tanto em homens como em mulheres. Não sei, posso estar a ser otimista em relação a mim próprio, mas eu não acho que ao longo da vida me tenha sentido muito ameaçado pelo senso de humor das mulheres. Mas, tanto em homens como em mulheres, a maroteira, a capacidade, inclusivamente, comunicador, percebe? A capacidade de dizer algo que noutra pessoa nos poderia chocar e acharmos não de bom gosto, etc., são sinais para ficarmos alerta. Há ali qualquer coisa de especial. Percebe? De especial em que sentido? No sentido que nós estamos a dar-lhe um crédito que, em geral, não damos a toda a gente. Percebe? Como é que eu lhe hei de dizer isto? E, sobretudo, quando nós descobrimos que a pessoa alia a isso a capacidade de se rir de si mesma também. Que é muito bom. Isso já são muitas qualidades, muitos atributos. Está bem, mas é mais fácil rirmos dos outros, claro, não é, do que também nos rirmos de nós. E eu não sei, mas, por exemplo, isso a mim, para mim foi sempre muito atrativo, que é uma mulher que até é capaz de ter um senso de humor muito afiado e que me fez ver, por exemplo, o meu ridículo numa determinada situação. Não é? E eu não quer dizer que não haja alturas em que um tipo fica irritado. Não é? Mas em que eu me ri com gosto
porque ela tem razão. Mas isso não é a mesma coisa de nós notarmos que ela é democrática, porque ela ri-se das minhas vertentes ridículas, mas também se ri das dela, percebe? E isso traduz uma certa pacificação, digamos assim, com ela mesma, que é bom, na minha opinião. Sim. Porque nós, de vez em quando, temos regras para uns e regras para outros. Não é? Eu posso fazer graças a teu respeito, tu não podes fazer graças a meu respeito. E isto que em ti é ridículo, em mim não é, com uma data de racionalizações. E há pessoas, não, há pessoas que não são nada assim. Há pessoas que têm, inclusivamente, um senso de humor, mas aí depende muito de... olha, eu sou um tripeiro furioso, como a Inês sabe. E, no entanto, eu não aprecio muito o senso de humor só baseado no palavrão. Pesadão. Com muito pouca ironia pelo meio. Em contrapartida, eu era um autêntico toxicodependente dos Monty Python, porque aquele senso de humor meio enlouquecido, a mim, fazia-me rir até às lágrimas, percebe? Sim. Aquelas coisas... há cenas dos Monty Python que eu ainda hoje tenho na minha cabeça e que eu lembro-me, e se estiver sozinho ainda me rio. Pela estupidez da coisa, percebe? Por ser a demonstração de como nós vivemos num mundo completamente ilógico, surpreendente. Lembro-me de um episódio, aliás, não sou só eu. Há uns tempos atrás, alguém falava de Monty Python e rapou da manga exatamente a mesma coisa. Em que um deles aparece com aquele ar muito british, muito quase sisudo, e diz, for my next number, não é? Diz para o meu próximo número, vou hipnotizar um tijolo. E esse é o tipo de humor. Eu aceito perfeitamente que haja pessoas que não acham piada nenhuma a isso, percebe? Para mim, a ideia de hipnotizar um tijolo é uma coisa realmente extraordinária, porque eu estou habituado a ouvir dizer é burro como um tijolo. Sim. Isso está bem. Agora, hipnotizar um tijolo é o contrassenso absoluto. Como também, de uma forma muito mais elaborada, quando você tinha os Monty Python todos crucificados e a cantarem, temos é que ver o lado brilhante da vida. Isto é realmente um nonsense, no fundo é isso, não é? Um nonsense irresistível. Como na vida de Brian também, não é? Que quando lá está o tipo a dizer quem é que é crucificado, quem é que leva não sei quantas chibatadas, não é? E há lá um tipo que só leva umas chibatadas e desata a protestar, a dizer, mas eu não sou menos que os outros. Também tenho direito a ser crucificado, ou isto, aquilo. Portanto, este tipo de... O que é que isto tem? Isto tem, acima de tudo, o completamente inesperado. Vou-lhe dar um exemplo. Eu também via com muito prazer, aliás, tenho em Cantelães a série toda. E ouvi o Fawlty Towers, com o John Cleese, que não sei se alguma vez você viu. Não, acho que não. Pronto, o Fawlty Towers era o John Cleese que tinha uma pensão, daquelas pensões, aqueles hotéisinhos típicos ingleses, naquelas cidadezinhas sobre o mar, não é? Em que está um frio de rachar, mas desde que não chova a malta vai para a praia e tal e tal. E ele é o dono da pensão e é um capacho da mulher, que aliás escrevia os textos com ele. E a série tinha muita graça. Mas tinha muita graça, sendo ao mesmo tempo previsível. E não era por acaso que, na minha opinião, ele recorria muito mais a soluções até estriónicas, em termos dos gestos, etc., para fazer riso, do que os Monty Python no seu Flying Circus. Porque no Flying Circus havia muito o privilegiar da palavra, do nonsense. O que nos fazia rir era aquilo cair do céu aos trambolhões, de tal maneira que eles depois até misturavam aquilo, lembra-se, com animação.
Sim. De vez em quando, tipo, a fazer qualquer coisa, vinha um martelo de animação e pim, e acabou e tal. E, portanto, era realmente um nonsense Que que levava... reforça o nonsense do resto, Exatamente, não à é? quinta potência. Mas pronto, eu estou a ser injusto para o nosso ouvido. Que não revela muito sentido do humor, ou revela? Mas você tinha-me perguntado... É, não pronto, me respondeu. eu acho que, por exemplo, quem ouve vídeo, em primeiro lugar, há uma coisa que, se calhar todos nós praticamos de vez em quando, mas há muito calculismo, que não lhe valeu de nada, não é? Porque o vídeo foi desterrado. E o imperador não deixou que ele voltasse, não é? Morreu no Mar Negro. Mas há muito calculismo, não é? Porque ele tenta explicar que este livro, como é evidente, não se aplica às mulheres honradas, não é? Isto é só para mulheres fáceis. Quando todo o livro se percebe que isto é mesmo para as matronas romanas e para os seus sedutores que ele está a falar. Depois, o livro... Eu perguntei-lhe se o achava cínico, cético Pronto, ou aí um está. Em apaixonado. termos de poesia, devo-lhe dizer que eu acho que o livro é muito bem escrito. Embora, como compreenda, para apreciar isso eu deveria era conseguir ler o livro em latim. E não nas traduções. Mas há passagens muito belas, como aliás outras obras do Ovídio, as Metamorfoses, etc. Mas, por exemplo, como isto é, na realidade, uma espécie de manual de instruções, quando a Inês diz, e não há cinismo, claro que há cinismo, porque o mesmo tipo que se importa com o prazer das mulheres, embora de uma forma que também tem o seu travo egoísta, porque ele diz, porque isso me dá prazer a mim, há muitas passagens em que as mulheres são completamente tratadas. As mulheres e os homens, quando ele dá conselhos também às mulheres, diga-se passagem. Mas o outro é tratado como um objeto. Veja, mais um conselho. Aconselho-vos também a teres duas amantes ao mesmo tempo. Se possuem duplicado, é-se mais forte contra o amor. Quando o coração se divide e vai de uma mulher para outra, o amor enfraquece mutuamente. Aqui é 2 em 1. Ele aqui está a dar um conselho que é para irmos esquecendo de duas ao mesmo tempo. É ter as duas ao mesmo tempo e assim as coisas vão-se desfazendo. Depois diz uma coisa. Veja, olha, você está a falar de cinismo. Finge que estás curado, para que se casualmente sobrevier algum sofrimento, ela não se aperceba e irrite quando seja preciso chorar. Não te mando romper bruscamente as tuas relações. Não dou ordens tão severas. Finge o que não existe e comporta-te como se a tua paixão tivesse acalmado, pois assim conseguirás fazer realmente aquilo que costumas fingir. Muitas vezes, para não beber, fingi que tinha adormecido e ao fazê-lo adormecia realmente. Rio-me de ver apanhado um homem que fingia amar, passarinheiro caído na sua própria rede. O amor penetra nos corações como um hábito, e como um hábito sai de lá. Ser capaz de fingir-se curado é estar já curado. Eu aqui seria mais cauteloso e diria é meio caminho para a cura, não é? Mas pronto, o que ele está a dizer é, se tu conseguires esconder a importância que a pessoa continua a ter para ti, já é meio caminho. E depois, curiosamente, um conselho completamente oposto àquele das viagens. Bebe mais do que o estômago te pede. Bebe até transbordares. Brinca com a tua amiga sem descanso e sem entraves. Dedica-lhe todos os dias e noites. Procura alcançar a saciedade. A fartura é também um meio de cura. Ou seja, mais uma vez, eu acho que não estou a ser injusto. O que ele está a dizer é usa e abusa e fica farto. Sendo que fala para o homem, não é? Claro. Sendo que fala para o homem, claro. Outra coisa, ó vós que amais, evitai a solidão que vos prejudica. Para onde foges tu? Podes estar mais seguro com metade das pessoas. Se estiveres só, hás de estar triste e a imagem da amante que abandonaste não te sairá dos olhos. Há de ser como se estivesse junto de ti. Está a ver?
Contradiz-se aqui e ali, não? Claro. É bom escapar, É a arte de amar, claro. É difícil escaparmos ao incêndio que devora a casa contígua. É bom fugir da proximidade da tua antiga amiga. Quer dizer, nós já passámos um bocado por isto, não é? Que é, pronto, acabou uma relação. E todos os dias continuamos a encontrar-nos ao pequeno almoço. Ou no emprego. Aliás, às vezes até em situações que não podemos evitar. Isto, como é evidente, torna o luto mais difícil, não é? Claro. Isso não quer dizer que o afastamento também não traga, às vezes, a idealização, não é? E daí a provocar a tal perturbação quando reencontramos, não é? Nem mais. Os joelhinhos a tremerem. Mesmo que ardas de desejo de saber novas dela, não procures informar-te. Sê corajoso. Ganharás em reprimir a tua curiosidade. Cessa de queixar-te. Tu que apresentas justificações para teres deixado de amar e enumeras muitas razões de queixa contra a tua amante, está a ver? A questão do ódio e as queixas, é assim, não é? Vingar-te-ás melhor guardando silêncio até que deixes de desejá-la. Antes quero ver-te calado que ouvir-te dizer que deixaste de amar. Quando se diz a toda a gente não amo, ainda não se está curado. Claro, Bom, claro. cá está. Algumas coisas ele sabia, outras, enfim. Pronto, quer dizer, vamos lá ver se nos entendemos, não é? Quer dizer, se hoje em dia os famigerados sexólogos também se enganam a torta e direito, porque raio é que o ouvido não é a vida acertar em todas. Sem dúvida. Outra coisa. Quem se cala está seguro. Olha, isto é para o ghosting. Quem se cala está seguro da sua decisão. Quem cobre de censuras a sua amante pede-lhe na prática que se justifique. Isto é muito belo. Em termos psicológicos, o maroto, em muitas coisas que escreve, está cheio de razão. Porque pensemos nisto. Quem se cala está seguro da sua decisão. Pronto. É a pessoa que diz não há mais nada a dizer. A si mesmo ou ao outro, diga-se passagem. Ponto final do parágrafo. Agora, quem cobre de censuras a sua amante pede-lhe na prática se justifique. Isto, psicologicamente, é verdade. Quer dizer, porque no fundo você está ao ataque. Mas ao estar ao ataque, há em si a nostalgia que a outra pessoa se defenda. Melhor ainda... Há em si próprio a necessidade de defesa, senão não o diria dessa forma. Exatamente. Não é? Há até a nostalgia que ela consiga retorquir alguns dos seus ataques provando que eles não são justificados. Percebe? Sim. Enquanto a pessoa... Claro que a pessoa pode-se calar e estar com a tensão arterial a 20/12, não é? Pronto, quase a estourar, não é? Mas eu nem estou a falar desse ponto. Estou a falar da pessoa que se cala porque tem a sensação não há mesmo nada a dizer. E olhe que há pessoas que são extraordinárias a esse nível. De se conseguirem calar? De se conseguirem calar sem haver a tentação ou a necessidade de atacar o outro, percebe? No fundo, de se resguardarem, não é? Também. Porque também é uma forma de se resguardar. É verdade. Não atacando, não... Pronto, mas, por exemplo, há pessoas que não sentem sequer... Eu estou a hesitar em utilizar a palavra pragmatismo para isto, porque não acho que seja a palavra adequada, mas não a encontro. Estou-me a lembrar de pessoas que ao longo destes anos todos eu ouvi em que o seu companheiro ou a sua companheira um dia pôs-se à frente dela ou dele e disse eu tenho outra pessoa. E perante essa afirmação a pessoa limitou-se a dizer tudo bem, então o teu advogado fala com o meu advogado e vamos tratar disto o mais rapidamente possível. Faz 180 graus e porta fora. Mas não é estourar, percebe? Sim. É aquilo que lhe foi dito é tão definitivo, digamos assim,
que não faz sentido, nem como é que tu foste capaz de fazer isso, tu és isto, tu és aquilo e tal, não. Só uma saída igualmente definitiva faz sentido, não é? Quer dizer, aquilo acabou mesmo, e eu acabar mesmo já não faz sentido engalfinharem-se, percebe? Percebo. Estamos no fim. Estamos a acabar, não é? Sim. Tem pena? Olha, tens cartas de amor da tua amante? Livra-te de relê-las. Muitas almas fortes ficam abaladas ao reler documentos desse género. Se te é possível, desfaz-te também dos seus retratos. Por que motivo te has de consumir diante de uma imagem muda? Os lugares que juntos frequentaram são também nocivos. Fugi dos locais que foram cenário do vosso romance, pois causar-vos-ão sofrimento. Foge, portanto, dos lugares onde outrora... Costuma-se dizer, não se deve voltar onde se foi feliz, não é? Depois, que coisa deliciosa. Contra mim, ele tem um ego também de uma casa. Não é? Contra mim falo, não toques nos poetas eróticos. Eu próprio, desnaturado, exilei o meu talento. Não foi ele a exilar, não é? Mas pronto, exilaram-na ele. Não é? Vamos embora. E para acabarmos isto de um modo completamente pífio, depois de coisas teoricamente elevadas, veja, para cumprir todos os deveres de um verdadeiro médico, vou ao extremo de indicar-te os alimentos que deves evitar e os que deves tomar. E então sabe o que é que ele diz? A cebola é sempre um mau alimento para ti. Provavelmente por causa das lágrimas. Convém igualmente evitar os rábanos, esse afrodisíaco, e tudo o que arrasta os nossos sentidos para os prazeres de amor. E depois, em relação ao vinho, é uma delícia. O vinho predispõe a nossa alma para o amor, se é bebido em doses moderadas e se mantemos alerta aos sentidos, sem se embotarem com libações abundantes. O mesmo vento que mantém a chama é capaz de apagá-la. Veja que bonito. Uma ligeira brisa faz subir a chama. Uma brisa forte apaga. Portanto, das duas, uma. Ou nada de embebedar-se, ou uma bebedeira de tal ordem que faça esquecer as tuas preocupações amorosas. Um estado intermediário é prejudicial. Sabe quem depois foi dizer isto, mais tarde? De uma forma mais crua até? Shakespeare. O álcool exacerba o desejo e compromete o desempenho. Julinho, e terminamos com... O que, por acaso, na minha opinião, não é verdade. Pronto. Quando nós já bebemos o suficiente para o desempenho também ficar afetado, também já não há muito desejo metido ao barulho. Júlio. Estou mais no lado do vídeo. Escolheu o Júlio, lembrou-se do Songs of Love and Hate. Pois, falámos no início do Amor e o Ódio e eu lembrei-me desse discaço, não é? O disco de 1970 de Leonard Cohen. Vamos ouvir, apesar de ser verão, Famous Blue Raincoat, que é uma linda canção. O Lloyd Cole também fez uma versão desta canção. Um beijinho, Júlio. Beijinho, querida. Tchau, Até amanhã. Deus.